O senhor já conversou com o advogado? Já. Tem alguma dúvida a tirar com ele? Não. Pode começar a transmissão. Ótimo. Está transmitindo já? Começa, já está transmitindo, né? Isso. Pode começar a gravação, então. William, bom dia. Bom dia. O meu nome é Renato Garcia, sou o juiz titular da Vara Criminal e hoje juiz-presidente do Tribunal do Júri. Participam comigo desta audiência o Dr. Rafael Guerra Costa, que é o promotor de justiça, e o Dr. João Garbellini Neto, que é o advogado de defesa. Eu vou pedir que o senhor responda um pouquinho mais próximo do microfone, para que a sua voz saia no alto-falante também. Tá bom. Qual o seu nome completo? William Furtado da Silva. Certo. William, nós já temos todos os seus dados cadastrais registrados aqui em ata, então eu não vou fazer as perguntas referente à primeira fase, até por uma questão de proteção no sigilo de dados. O seu advogado é o Dr. João, é isso? Isso. O senhor já conversou com ele Já antes de nós conversei. iniciarmos aqui o seu interrogatório? Já. Tem alguma dúvida a tirar com o Dr. João? Não. A partir desse momento, o senhor não precisa mais responder as perguntas. O senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. O senhor entendeu o que eu falei? Entendi. O senhor quer responder as perguntas ou quer permanecer em silêncio? Responder todas. Certo. A denúncia ela fala que no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 2 horas, o senhor teria matado a dona Carolina Beatriz Dias Lourenço, lá num local incerto aqui na cidade de Jacarezinho. Esse fato que está sendo imputado ao senhor é verdadeiro? É mentira. O senhor sabe quem foi que praticou esse crime? Não sei quem praticou. Não sabe quem praticou? Não. Mais algum detalhe que o senhor queira dizer a respeito dos fatos? Que não foi eu. Que estou sendo acusado de uma coisa que não foi eu. Não foi o senhor. Não foi eu. Então, mais alguma coisa que Não. o senhor queira dizer? Perguntas pelo Ministério Público? Obrigado, excelência. Bom dia, William. Tudo Bom bem? dia. William, na primeira fase, quando você foi ouvido, você acusou o Cleiton de ter matado. Você lembra disso? Não, eu não acusei. Eu só peguei e falei que se fosse ele que tivesse matado, estava querendo me acusar. Tá, você Eu não quis impor você, isso, não quis impor que foi ele que matou. Tá. Igual ele está fazendo, acusando eu. Você não afirmou que ele tinha alguma Não, coisa a ver com a morte dela? Não, eu não afirmei isso que ele Tá. matou. Você afirmou que ele tinha alguma participação com a organização criminosa? Você lembra disso? Sim, isso eu falei. Falou? Falei. E de onde você tirou isso? Porque ele é do primeiro comando da capital. O senhor estava preso com ele nessa época? Tava preso. E o senhor fez essa acusação com ele, não tinha medo de fazer essa acusação contra ele, Não. mesmo ele sendo de organização criminosa? Não. Não? O senhor não é? Não, graças a Não? Deus não. Eu não. Tá. O senhor tem alguma tatuagem? Tenho. Qual, por favor? Essa aqui. O que que é? É um palhaço. Palhaço? Isso. No mundo do crime, o senhor sabe o que que é a tatuagem de palhaço? Não. Não sabe? Não. Tá. O senhor já cometeu algum crime? Já cometi já. Qual? Era mais 5-5, mais roubo, um tráfico só. O senhor foi preso em Londrina? Fui preso uma vez em Londrina. Por qual motivo? Num assalto. Assalto? Isso. Assalto do quê? De uma caminhonete. Caminhonete? Isso. O senhor ia roubar um carro? Isso. Tá. Por qual motivo o senhor ia roubar esse carro? O senhor sabe dizer? Pra pegar o dinheiro mesmo, poder vender pra pegar o dinheiro e comprar droga. Tá. Tinha alguma relação com a dívida que o senhor tinha com a Carolina? Nunca tive dívida com o Carol, não. E o senhor Nunca não cometeu tive. esse roubo para pagar ela? Não, graças a Deus não. O senhor estava em Jacarezinho na época desses fatos? No dia do ocorrido, não. Mas Não. uns dias antes eu tava em Jacarezinho, sim. Entendi. Que aconteceu até um problema lá em Jacarezinho, aqui onde eu moro ali, É. uns dias antes do ocorrido da Carol. Que eu tava envolvido no meio também. O que era o problema? foi de uma briga que teve lá do Bruno. Bruno? Isso. Teve Quem uma que tava briga lá. junto? Quem que tava junto? Tava eu, o Cleito, o Bertozzi e mais um piá lá, que eu esqueci o nome dele. Entendi. E o que foi essa briga? Foi uma briga porque ele tinha roubado nós. Ah, Aí nós bateu nele. bateram nele. Isso. Por que vocês não procuraram a polícia? Por Se ele causa tinha que- roubado vocês. Não, por causa que nem eu posso dizer, eu não vou mentir. Eu traficava mesmo, roubava mesmo. Aí nesse tipo, nós não aceitava esse tipo de coisa, de envolver polícia no meio dos problemas nossos, entendeu? Aí nós mesmo ali resolvíamos Quem entre não nós. aceitava isso? Nós mesmo, todo mundo que é do crime Quando ali, você entendeu? se refere a vocês, quem seria? Nós alguma todos, eu, organização? Cleito, todo mundo ali, do aeroporto inteiro. Entendi.
Então você estava uns dias antes, no dia dos fatos você disse que não estava. Não tava. Você tinha desentendimento com alguma das pessoas que foram ouvidas aqui? O Cleiton, o Juninho, o Luan, a Dona Mara? Ó, no começo, quando eu saí da cadeia, eu saí da PL2. Foi em 2020, acho que 2023, saí da PL2 foi em agosto, antes de agosto, eu acho, março. Eu conheci o Cleiton, lá na onde nós mora. Aí eu comecei a aluguei uma casa do lado da casa da minha sogra e fomos morar junto, eu e ele. Certo. E né, começou a morar junto, vendendo droga, que eu não preciso mentir, vendendo droga mesmo, usando droga, aonde eu e ele teve uma discussão por causa de uma menina, Certo. que é a Gabriela, que mora no jardim, na vila, no jardim aqui. É. Aí eu separei dele e ele foi para outro canto. É. Aí não conversei mais com ele e ninguém conversou comigo mais. Isso aconteceu quanto tempo antes da morte da Carolina? Não, bem antes da morte Bem da Carolina, bem antes. E o senhor falou que uma semana antes da morte da Carolina, o senhor teve esse desentendimento com Eu o Bruno, tive. que o Cleiton participou junto. Isso. Então o senhor está falando que o senhor teve um desentendimento com o Sim, Cleiton. por causa que... Mas depois vocês estavam se dando bem, porque o senhor... Não, junto não é se com dando ele- bem não, porque a droga que o menino roubou nossa era minha e do Cleito. Aí nós dois que tínhamos que cobrar a dívida do menino mesmo, De quem? Do Bruno? do Bruno. Então vocês tinham uma dívida junto com ele, vocês se davam bem. Não se dava bem. Não se dava bem não, porque nós tínhamos separado um do outro já de conversar. Certo. Mas devido à droga ser dividida, eu e ele ter que pagar, nós tínhamos que conversar sobre aquele dia. Entendi. Tá. E o senhor falou desse desentendimento com o Cleiton por causa da Gabriela, que é a sua Isso. menina. Tá. Além disso, teve algum outro desentendimento com ele? Com o Júnior. Mas com o Cleiton? Não, com o Cleito mais nenhum. Não. Daí Tá. cada um seguiu o seu rumo. E com o Júnior, qual que é o desentendimento? Que ele rateava nossas drogas e roubou meu dinheiro dentro da minha casa. Quando o senhor Aonde eu falava, morava. rateava sua droga... Roubou, ele- roubou. Roubou também? Isso. Ah, tá, Esse era o único entendimento que eu tinha com o Juninho. tá. E com o Luan? Não, com o Luan nunca tive Nenhum nada, não. desentendimento. Não, graças a Deus, não. Com a Dona Mara, algum desentendimento? Também não. O senhor frequentava a casa da Dona Mara? Frequentei. Tinha amizade com a Carolina? Tinha. Desde a época de colégio. Tá. O senhor não estava presente na casa da Dona Mara no dia dos fatos? Não. A Carolina morreu de uma quinta para sexta, 2 horas da manhã. Na quinta-feira, durante o dia, o senhor não estava na casa da Dona Não. Mara? Não tava. Tem certeza? Absoluta. Tá bom. De tarde, o senhor não estava na rua com o Cleiton, com a Carolina? Não tava. Tem certeza também? Certeza. Tá. O senhor tinha uma dívida com a Carolina? Algum motivo, alguma coisa que o senhor tinha que pagar para ela? Nunca tive dívida Não? com Carol. Por que surgiu isso aí? Não então, sei. William? Não sabe? Também não sei O senhor dizer. nega os fatos. Nego. Tá certo. Não tem mais perguntas. Obrigado. Perguntas pela defesa, doutor João? Alô? Obrigado. Cleiton, boa tarde. William, boa tarde. Desculpa. William, quantos anos você tinha quando você foi preso pela primeira vez? Primeira vez, na menor, pode contar também? 12 anos de idade. 12 anos. 12 anos. E a última vez, quantos anos você tem hoje? 23 anos. Nesse tempo aí que você teve crime por violência, você Não. bateu em pessoas? Não. Quais são os crimes que você respondeu? Era mais 5-5, né? Que era roubava celular aqui demais na Paraná, bastante, para usar droga, que eu tenho até encaminhamento com clínica, CAD, aqui em Jacarezinho, Rolante, essas coisas. Era mais biozinho assim. E esses crimes que você foi acusado, você assumiu? Assumia todos. Que você tinha culpa? Com certeza. Isso aqui você não assumiu, Eu não vou assumir isso aqui nunca na minha vida, porque não foi. porque não foi eu. Ah, você não tinha nenhuma bronca com a Carol? Nunca tive. Tá. Você sabe se a Carol, você disse que conheceu faz tempo, se ela tinha um veículo? Tinha carro? Eu nunca vi. Você ficou preso em Londrina? Fiquei preso em Londrina. Você morou em Londrina? Morei em Londrina. Você ficou preso lá e morou lá também? Morei lá em Londrina. Lá em Londrina, você pegou um veículo da Carolina e bateu esse carro? Nunca Sei- peguei. Nunca pegou? Você sabe se a Carolina tinha carro lá em Londrina ou aqui em Jacarezinho? Não, eu nunca ouvi falar que a Carolzinha sabe dirigir. Não sabe nem dirigir. Nem sei. Aqui em Jacarezinho ela nunca teve. Nunca teve. Lá em Londrina Também nunca vi. nunca viu. Nunca vi. Porque Ah. eu nunca encontrei a Carol em Londrina. Era mais aqui em Jacarezinho mesmo. Tá.
O Luan falou que tudo bem. O Cleiton desmentiu, não confirmou agora. E o Juninho disse que tem bronca. Afirma por causa de um roubo que vocês têm essa bronca. Tá. Estou satisfeito, Excelência. Não tenho mais perguntas. Alguma pergunta a ser feita pelos senhores e senhoras jurados? Não? Pode encerrar, então. Nós faremos agora um intervalo para o almoço. Eu ia falar que nós voltaríamos às 13 horas, mas nós temos uma custódia agora às 13 horas. Então, 13 horas e 15 minutos. Pode ser, senhores e senhoras jurados? Nós voltaremos, então, às 13 horas e 15 minutos para a realização da terceira etapa, né, do julgamento, que são os debates. E nós já voltaremos com a fala do Ministério Público, tá bem? Eu peço aos senhores e senhoras jurados que acompanhem os oficiais de justiça, irão encaminhá-los até a sala de audiências, onde será servido o almoço durante a sessão de julgamento. Ao final desta sessão, eu gostaria de agradecer e retribuir as palavras que me foram gentilmente dirigidas pelo representante ministerial e pelo representante da advocacia. Gostaria também de agradecer a participação da Polícia Militar na segurança dos trabalhos desta sessão de julgamento, que mais uma vez tornou a realização dos trabalhos tranquila e sem incidentes. Peço, por gentileza, que encaminhe aos seus comandantes os meus sinceros agradecimentos. Agradeço aos serventuários da Justiça, nas pessoas da Maria Júlia e da Deusane, aos oficiais de Justiça Carla e Cícero, às copeiras Antônia e Marilda, que nos atenderam durante todo este dia e viabilizaram a realização deste ato. Agradeço também a direção do fórum, na pessoa do Mário, as copeiras Antônia e Marilda, e aos policiais penais, que trouxeram o acusado e garantiram a realização deste julgamento. A instituição do júri encontra-se prevista entre os direitos e garantias individuais e atendem à vontade do legislador constituinte de torná-la cláusula pétrea. A participação popular no Poder Judiciário trata-se de exercício de cidadania e de autêntica democracia, e não é por outro motivo que a decisão dos jurados e das juradas é soberana conforme determina a Constituição. Assim, aos senhores e senhoras jurados, eu externo aqui meus sinceros agradecimentos e realço que se integram a este tribunal é porque gozam de reputação ilibada. Saiam com a consciência tranquila do dever cumprido. Peço a todos que fiquem em pé para a leitura da sentença. William Furtado da Silva, qualificado nos autos, foi pronunciado pela prática do delito descrito no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, homicídio qualificado. Submetido a julgamento perante o Tribunal Popular nesta data, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, houve por bem condenar o acusado pela prática do delito descrito no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Ante o exposto, considerando a decisão do Conselho de Sentença, declaro procedente o pedido acusatório para condenar o acusado William Furtado da Silva, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, tudo conforme termo de votação da série de questionário que adoto como parte integrante desta decisão. Assim sendo, tendo em vista a conclusão do Conselho de Sentença, e na forma prevista pelo artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, passo à dosimetria da pena aplicada ao crime. Na primeira fase, atento às diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação da pena base. A culpabilidade, o grau de reprovabilidade de sua conduta não ultrapassa aquele que é insto ao tipo penal em questão. Antecedentes não o prejudicam. Conduta social e personalidade sem elementos que permitam delineá-las, mesmo porque esta última é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, e não vislumbro nos autos a presença de indicativos para se elaborar um juízo a respeito. Motivos inerentes ao tipo penal. Não obstante a argumentação ministerial, entendo que tal circunstância não restou demonstrada acima de qualquer dúvida. Circunstâncias inerentes ao tipo penal. Consequências nefastas.
O acusado deixou a vítima mortalmente ferida em via pública, sendo que o corpo todo lesionado foi visto agonizante pelos filhos menores pela mãe, causando desespero e traumas irreparáveis. O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena base acima do mínimo legal, perfazendo um montante de 14 anos de reclusão. Na segunda fase de dosimetria, não incidem atenuantes. Incide agravante da reincidência, feito 42734-05-2020, 816-0014, movimentação 188.1, razão pela qual elevo a reprimenda para 16 anos de reclusão. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantém a reprimenda da fase anterior, ou seja, 16 anos de reclusão. Pena esta que torna concreta e definitiva na ausência de outras causas capazes de alterá-la. Fixo o regime inicial do cumprimento no fechado, conforme artigo 33 do Código Penal, tanto pelo montante da pena, como também pelo fato do acusado ser reincidente, e ainda serem negativas as circunstâncias judiciais. O réu respondeu ao processo preso e assim responderá a eventual recurso, vez que ainda permanecem as razões de seu encarceramento, mormente agora, para fins de cumprimento da pena, na forma do tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 123.5340, julgado em 11 de nove de 2024, as sentenças decorrentes do Tribunal do Júri são executadas imediatamente. Mostra-se de rigor o início imediato do cumprimento, com recomendação ao local onde se encontra preso, expedição de guia de execução provisória e formação de autos de execução de pena, para cumprir determinação oriunda de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Condena o réu ao pagamento das custas do processo, conforme determina o artigo 804 do Código de Processo Penal. É na fase da execução que eventual miserabilidade jurídica do condenado deverá ser examinada a fim de se conceder ou não a isenção, eventualmente reclamada pela douta defesa. Tratando-se de crime praticado com violência, incabível a substituição do artigo 44 do Código Penal. Não se aplica o benefício do sursi, em face do montante da pena aplicada, reincidência e circunstâncias judiciais negativas. Fixa indenização por danos morais mínimos em favor dos herdeiros da vítima em R$50 mil, conforme fundamentado no enunciado 983 do STJ e pedido expresso da acusação, considerando aqui os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente em face do abalo mínimo psicológico sofrido pelos familiares da vítima. Na forma do artigo 63, parágrafo único do Código de Processo Penal, faculto aos herdeiros da vítima, se o quiserem, tentar ação civil na esfera própria para a complementação dos valores arbitrados. Havendo fiança, determinei o cumprimento dos artigos 336 e 337 do Código de Processo Penal e 647 do Código de Normas. Não será lançado o nome do réu no rol dos culpados, em face da Lei 12.403 de 2011. Determinei o cumprimento do artigo 201 do Código de Processo Penal e artigo 598 do Código de Normas. Determina a destruição e destinação dos objetos apreendidos e não reclamados, cumpridas as determinações do artigo 710 do Código de Normas. Saliento, finalmente, que o dever de prestar assistência jurídica aos necessitados é do Estado e não dos nobres advogados que militam na comarca, empenhados no dever cívico de colaborar com a justiça. Na comarca não existe defensor público. O nobre causídico que defendeu o acusado em plenário não pode arcar com ônus, que é atribuição exclusiva do Estado. Assim, é mistério o arbitramento dos devidos honorários na sentença, que fixo em R$4 mil, pela brilhante atuação em plenário da defesa, em favor do Dr. João Garbellini Neto, condenando o Estado do Paraná a pagá-los na forma da legislação vigente. Importante frisar que o valor arbitrado corresponde à tabela da OAB, Resolução 15/2019 PGE/CEF, o qual, neste aspecto, possui efeito vinculante, conforme artigo 22 e seguintes da Lei 8.906 de 94, bem como enunciado 984 do STJ. Com o trânsito em julgado da sentença, determinei o preenchimento do boletim individual, remetendo ao Instituto da Identificação do Estado, para todos os fins, em especial o de informar o resultado deste julgamento, a teor do artigo 809, inciso
6 do Código de Processo Penal. Determinei também a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso 3 da Constituição e artigo 71, parágrafo 1º do Código Eleitoral, para as providências cabíveis, tendo em vista a consequência de suspensão dos direitos políticos, que deverá ser formalizada pela Justiça Eleitoral. Determinei a aplicação das disposições pertinentes do Código de Normas. Dou a presente por publicada e as partes por intimadas neste ato. Registre-se, anote-se e comunique-se. Sala da sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Jacarezinho, aos 22 dias do mês de novembro de 2024. E com o término da leitura desta decisão, eu indago ao Ministério Público se pretende registrar o recurso neste momento ou se irá aguardar o prazo para se manifestar. Vou aguardar o prazo, Excelência. Obrigado. Indago a defesa se pretende registrar o recurso neste momento ou se irá aguardar o prazo. Tá. William, você conseguiu entender o que eu falei? Não? Nesse processo você foi condenado, tá bem? A pena ficou em 16 anos. Dessa decisão você pode recorrer. Se você quiser recorrer já, eu registro agora o seu recurso. Tá. Diante da manifestação do acusado, registro o recurso por ele interposto. Recebo o recurso e determino o seu regular processamento. Determina a intimação da defesa para que, no prazo legal, apresente as razões de apelação. Na sequência, intime-se o Ministério Público para as contrarrazões. Após regularizados os autos, determina a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para que aprecie a pretensão recursal. E, encerrada a leitura da sentença, declaro encerrados também os trabalhos desta sessão de julgamento. Desejo a todos um bom final de semana e que Deus nos abençoe. Um bom final de semana a todos. Senhores e senhoras jurados, já